reunidos no dia do Senhor para adorá-lo e para ouvir a sua santa voz. Que Ele fale conosco, que Ele inicie o nosso coração por meio da sua santa, fiel e inerrante palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, no verso 11 ao 14. Gálatas 3, de 11 a 14. Carta de Paulo às igrejas da Galácia, capítulo 11, o capítulo 3, do verso 11 ao verso 14, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Verso 10 ao 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus Santo, graças te damos, ó Pai, por sua bondade, por seu amor para conosco, por tudo o que o Senhor já fez por nós essa noite. E nós pedimos, ó Deus, que por sua graça e misericórdia continue, ó Deus, falando ao nosso coração pela exposição da verdade do Senhor, ó Pai. Seja com o teu povo, com a tua igreja, que agora reunidos, ó Deus, se assenta aos seus pés para receber do Senhor a instrução. Que o Senhor, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento, quebrante os nossos corações, guie nossas mentes à obediência, Senhor, e transforme, Senhor, as nossas convicções em ação, em obediência prática para a glória do teu santo nome. Nós oramos, ó Deus, confiados no seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém e amém. Irmãos, uma das parábolas de Jesus, que representa muito bem o trecho que nós acabamos de ler, é a parábola, a conhecida parábola do filho pródigo. Na verdade, essa parábola é a parábola do Pai gracioso. Este deveria ser o nome da parábola. Mas se o foco de fato da parábola fosse nos filhos, como geralmente nós fazemos, dar o foco no filho, em um deles em especial, a parábola deveria chamar a parábola dos dois filhos. E esses dois filhos, eles representam exatamente esse contraste que Paulo faz na carta aos Gálatas. Os que operam pela graça da fé e aqueles que funcionam pelas obras da lei. O filho pródigo, muito claramente nós percebemos como que o evangelho da graça é rapidamente aplicado ao seu coração, como que o Espírito conduz a arrepender-se e a confessar. E no verso 18 e 19 de Lucas 25, nós podemos ver, Lucas 15, nós podemos ver como que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A verdadeira fé nos conduz a esse senso de indignidade, de que nós não temos merecimento perante o Pai, de que nós não temos nada que nos faça ser aceitos perante o Senhor, senão a misericórdia, o amor e a graça por parte dele, nada por parte de nós. Por outro lado, o filho justo, o filho que permaneceu em casa, quando vê o que estava acontecendo, que o pai recebeu o filho pródigo, deu-lhe uma festa, vestiu vestes especiais, deu joia, ele logo questiona o pai,
porque aquilo ali não era correto perante ou diante da sua perspectiva. E ele então diz no verso 29: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele funciona na base do merecimento, na base do fazer por merecer. O que ele está dizendo é: eu que fui justo, eu que fui correto, eu que por tantos anos te servi como filho dedicado, nunca ganhei o que eu merecia. Ele que foi esbanjador, ganhou o que não merecia. É exatamente essa a verdade do Evangelho. É essa a realidade do Evangelho. Nossa relação com Deus muitas vezes é assim, na base do fazer por merecer. Eu mereço, eu preciso receber isso de Deus, porque eu fiz por merecer. Eu sou um bom crente, eu sou dedicado, eu sou fiel, eu sou correto, eu sou uma pessoa honesta, sincera no que eu falo, no que eu faço. E geralmente nós funcionamos como o filho justo da parábola dos dois filhos. Nós funcionamos na base do fazer por merecer. Paulo está combatendo exatamente essa ideia na carta aos Gálatas. E a ideia central deste capítulo gira em torno de algumas verdades muito essenciais para o Evangelho. Em primeiro lugar, que o fundamento da nossa salvação é a fé em Cristo e não as nossas obras. Este é o fundamento da nossa salvação. Em segundo lugar, que a aliança de Deus, ela é firmada mediante o caráter do próprio Deus e não de quem recebe os benefícios da aliança. E aqui a gente vai ver a aliança de Deus com Moisés e a aliança de Deus com Abraão. Vimos nesse capítulo que a aliança de Deus com Moisés não contradisse a sua aliança com Abraão, mas que ela complementa, ela completa a aliança. Gálatas 3,17, nós vimos claramente o Senhor dizer: e digo isto, através do apóstolo Paulo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Ele mostra como que uma promessa, uma aliança estava vinculada à outra, como a aliança estava ligada à outra. Uma aliança complementa a outra e aponta, as duas apontam para Jesus Cristo. E de fato é isso, que ambas as alianças encontram o seu cumprimento em Cristo Jesus e na sua salvação oferecida a pecadores. O capítulo 3 pode ser dividido da seguinte forma: do versículo 1 ao 5, ele mostra a fé como o único fundamento para a salvação. Não podemos confiar em nada mais além de Cristo Jesus para a nossa salvação. Este é o ponto central do capítulo, do versículo 1 ao 5. Do versículo 6 ao 9, ele mostra que a aliança de Deus com Abraão foi mediante a fé, exatamente para confrontar os Gálatas, e que eles estavam acreditando que a aliança era mediante obra de lei. E o Senhor mostra então que a aliança com Abraão foi mediante a fé, e Abraão foi justificado pela fé e pela fé somente. Do verso 10 ao verso 14, que nós acabamos de ler, ele mostra que a aliança de Deus com Moisés, através da lei, exige fé. Não é possível obedecer à lei se não for da fé, se não estiver arraigado a Cristo. E por último, do verso 15 ao 22, ele mostra o nosso fracasso, aliás, penúltimo, ele mostra o nosso fracasso em obedecer à lei, mas que o nosso fracasso em obedecer à lei de Deus não invalida a aliança. Deus permanece fiel mesmo quando nós fracassamos. E do verso 23 ao 29, a última parte, ele mostra que a aliança de Deus por meio de Jesus Cristo e o fundamento da aliança, o fundamento tanto na lei quanto em Abraão, que é a fé em Cristo Jesus. Tanto a aliança com Abraão quanto a lei apontam para Jesus Cristo, lançam o homem para Cristo, para que confie em Cristo e espere nele. Vejamos então como isso está descrito pelo apóstolo Paulo no texto. A primeira parte que veremos hoje, como a lei
essa aliança mosaica, ela aponta para Cristo, nós percebemos no verso 10, quando Paulo mostra a realidade da maldição da lei sobre o homem. Verso 10 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que Paulo está mostrando aqui é o resultado da confiança do homem na prática, na obediência da lei. Todos os que confiam nas obras da lei estão sob maldição, porque a lei exige uma obediência perfeita em todas as coisas, e ninguém é capaz de obedecer perfeitamente senão Cristo. O que isso significa em termos práticos? Que todos nós nascemos sob a maldição da lei, por causa dos nossos pais Adão e Eva. Todos nós nascemos sob a maldição da lei. Não há um de nós sequer, nenhum, que não tenha nascido debaixo da maldição da lei. Logo, já estamos, de modo natural, por causa do pecado, já nascemos amaldiçoados, já nascemos sob a maldição da lei. A lei é muito clara quanto ao pecado, quanto à transgressão. E quando Ezequiel, corrigindo um pensamento errôneo do povo que acreditava que uns praticavam o pecado e outros recebiam a punição, Ezequiel enfatiza 2 vezes que o pecado é cobrado de quem cometeu. E ele diz, em Ezequiel 18, no verso 4, no final do verso ele diz: a alma que pecar, esta morrerá. Novamente no verso 20 ele repete: a alma que pecar, esta morrerá. Esta, na verdade, é só uma repetição do que Deus estabeleceu no jardim do Éden. Quando Deus plantou o jardim, apontou as árvores para Adão e Eva, dizendo: dessa árvore comereis, a árvore da vida, e dessa árvore não comereis, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus estava dizendo é que não era simplesmente pecado comer do fruto daquela árvore, mas que morreriam todos que pecassem contra qualquer princípio estabelecido por Deus. Qualquer princípio estabelecido por Deus sendo transgredido, sendo quebrado, a punição que merece quem quebrou esse princípio, quem quebrou esse mandamento, é a morte. Isso é o que Deus determinou. Por isso, Ezequiel é muito enfático ao dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Deuteronômio é mencionado aqui por Paulo em Deuteronômio 27, 26. Essas são as palavras que Paulo repete aqui no versículo 10. Maldito aquele que não confirmar as palavras da lei para as cumprir. Paulo disse em outras palavras: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Se você não permanece em todas as coisas, você já está debaixo de maldição. Logo, todos nós, sem Cristo, estamos debaixo de maldição. Porque todos nós, sem Cristo, não conseguimos cumprir nada da lei. Todos nós, sem Cristo, somos uma completa decepção. Nada do que fizermos é correto o suficiente, bom o suficiente, justo o suficiente para agradar o nosso Deus. Assim, nós temos que reconhecer que por causa da queda, a nossa depravação nos torna inaptos para a obediência, nos torna incapazes de obedecer. E a lei, ela serve exatamente para revelar essa nossa incapacidade. Ela revela a nossa inabilidade de cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Além disso, ela revela a nossa necessidade de um Salvador, de alguém que possa pagar pelo nosso pecado, obedecendo em nosso lugar, e também retirar de sobre nós
a maldição da lei que recebemos por causa da nossa desobediência. O que Paulo está mostrando aqui é que a realidade da nossa corrupção, do pecado em nosso coração, nos torna tão incapazes, tão inaptos para a obediência da lei, que mesmo que nós fôssemos justos, corretos em muitas coisas, nós ainda seríamos reprovados perante o Senhor. Alguns filhos reclamam dos seus pais e eles dizem o seguinte: nossa, eu faço tudo que a minha mãe pede, eu faço até mais às vezes, eu limpo a casa, eu organizo o quintal, eu faço isso, aquilo outro, quando ela manda eu ir na rua eu vou, mas se eu errar uma vez só, a minha mãe já me trata como se eu não tivesse feito nada. Se você for apresentar-se diante do Senhor em relação à lei, é exatamente esse o sentimento que você vai ter, porque você pode ter feito todas as coisas corretas, todas elas, mas se você falhou em apenas um ponto, em apenas um, você quebrou toda a lei do Senhor, você está então reprovado perante Deus, e a maldição da lei deve cair sobre você. Então nós vimos muito duramente a realidade da lei exposta aqui por Paulo, e por causa disso ele mostra também a impossibilidade da justificação pela obediência das obras. Não é possível que alguém seja justificado por ser obediente. Pelo contrário, você só pode ser obediente se você for justificado. Não existe a possibilidade de você ser justificado por si mesmo ter obedecido à lei de Deus. Isso é claro nas Escrituras. Ninguém é justificado pela obediência da lei. Ninguém é justificado por obras da lei. A lei não pode nos justificar perante o Senhor, pois o justo vive pela fé e não pelas obras. Levítico 18, verso 5, diz assim: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, o que está sendo claramente exposto na lei do Senhor é: quem conseguir observar todos os preceitos do Senhor, por ele viverá. Mas aí Paulo nos mostra a realidade da queda, e em Romanos 3,20 ele diz: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela na verdade revela a nossa incapacidade de obedecer, revela a incapacidade de fazer o que é correto. E aí nós vimos a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, nos fazendo lembrar que o justo, o servo de Deus, vive pela sua fé em Deus e não pela obediência da lei. Nós não estamos negando que a obediência da lei não seja importante. Sim, já repetimos diversas vezes o papel da obediência da lei, a importância da obediência da lei para o crente. O crente é chamado para a salvação e habilitado para obedecer a Deus. Contudo, ele não pode obedecer plenamente, mas ele foi chamado para a obediência. Mas o que nós temos como claro no Evangelho é que a justiça salvadora é a justiça que decorre da fé, da confiança na obra de Cristo Jesus. Ninguém pode ser justificado por obras da lei. Ninguém pode ser justificado por cumprir preceitos da lei. Para cumprirmos toda a lei, sem merecer a sua maldição, nós precisaríamos ter nascido justos, corretos, perfeitos. E da nossa raça, só 3 nasceram assim. Só 3. Não há mais ninguém além de Adão, Eva e Cristo que tenha nascido em um estado de retidão e perfeita justiça. Os nossos pais, Adão e Eva, decaíram desse estado de retidão e justiça ao quebrarem a lei do jardim, a lei de não comer o fruto do bem e do mal. Por isso, todos nós,
ninguém é capaz de fugir da maldição da lei pela obediência da lei, porque todos nós nascemos em pecado. Também, para merecermos a justiça da lei, nós precisaríamos viver uma vida toda sem pecado. Além de nascer sem pecado, nós deveríamos viver uma vida toda sem pecado. Eu não vou nem perguntar qual foi a última vez que você pecou, porque certamente você vai lembrar que mesmo no dia do Senhor, quando você procura separar-se dos seus afazeres e preocupações do dia a dia, fugir daquelas coisas que podem tentar o seu coração e reservar esse tempo para o serviço do Senhor, para o descanso, para a meditação na palavra do Senhor, mesmo neste dia, nós pecamos contra o Senhor, nós quebramos a lei do Senhor. Por isso, nenhum de nós é apto, e nenhum de nós pode ser justificado pela obediência da lei. Por quê? Primeiro, porque nós já nascemos inaptos para ela, e segundo, porque ninguém consegue viver a vida toda sem pecado. Como nós obtemos então a justiça da lei? Se as Escrituras deixam claro que é necessário estar dentro do padrão de justiça da lei para que nós sejamos salvos. Como nós podemos ser salvos se nós não atingimos o padrão exigido pelo legislador? E é aí que de fato nós encontramos a graça do Evangelho. A verdadeira justiça diante de Deus é obtida por meio da fé em Cristo Jesus e não por méritos próprios. É obtida por sua obediência em nosso lugar, o que é chamado, que é conhecido de obediência ativa e obediência passiva de Cristo. Na sua obediência ativa, ele cumpre toda a lei. Onde nós falhamos, ele cumpre tudo, ele obedece plenamente à lei de Deus. Não há um ponto da lei do Senhor que Cristo tenha falhado. Não há nada da lei do Senhor que Cristo não tenha cumprido. Ele obedeceu cada um dos mandamentos, sem quebrar um sequer dele. E Hebreus dá testemunho de que ele sofreu as mesmas coisas que nós, as mesmas tentações, no entanto, sem pecado, sem nenhum pecado. Então a verdadeira justiça é obtida por essa obediência ativa de Cristo em nosso lugar. Ele obedece plenamente à lei por nós. Quando nós somos chamados à obediência da lei, nós devemos sim obedecer, mas confiados de que é a obediência de Cristo que torna a nossa obediência aceitável perante o Senhor. Não é a nossa obediência, não é o nosso mérito, não é a nossa própria justiça, mas é o mérito, a justiça do próprio Senhor Jesus Cristo em quem nós cremos. Além disso, por sua obediência passiva, ele sofreu sobre si o castigo da lei em nosso lugar. Para ser bem claro e tornar bem didático o entendimento, nós devemos pensar que nós nascemos já quebradores da lei. Nós já nascemos quebrando a lei de Deus. Logo, nós precisamos de alguém para consertar o que nós quebramos. E pela sua obediência passiva, ele sofre sobre si, Cristo sofre sobre si os castigos da maldição que eram nossos, para consertar aquilo que nós quebramos. Ele sofre sobre si o castigo, a punição que os crentes deveriam sofrer, a punição que nós deveríamos padecer. Ele recebe sobre si. Mas como nós também devemos não somente começar ou nascer na obediência, mas viver uma vida toda de obediência, e é impossível para nós, Jesus então vive a sua vida de obediência em nosso lugar. Ele obedece plenamente em nosso lugar. Então, quando nós cremos em Cristo, é como se a obediência perfeita de Cristo fosse nossa própria. E assim também a sua entrega na cruz, o pagamento que ele fez na cruz, fosse como se fosse nosso próprio. E nós recebemos os benefícios da obra perfeita de Cristo Jesus, tanto da sua obediência ativa, quanto da sua obediência passiva. E aí então, por essa obra graciosa de Cristo, ele nos resgata da maldição da lei. Versos 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição em nosso lugar, tomando sobre si as penalidades da lei que deveriam ser nossas. Em outras palavras, como disse o reverendo Cleómenes, Cristo sofreu o inferno que era nosso. E o que nós experimentamos hoje, o sofrimento que o crente pode experimentar hoje, são apenas respingos da punição, da maldição do pecado que nós deveríamos enfrentar. Apenas respingos. Essa é uma ilustração muito prática para entendermos as consequências do pecado sobre nós. Você imagina o que é cair dentro de um caldeirão em fervura, e você imagina o que é apenas quando alguma coisa explode dentro de um caldeirão em fervura e então respinga sobre você. O castigo que nós merecíamos era cair no caldeirão em fervura. Mas enquanto nós caminhamos nessa vida, nós experimentamos apenas alguns respingos. Apenas alguns respingos. Porque o sofrimento todo nosso, quem levou, quem assumiu, quem tomou sobre si, foi Cristo. Então Paulo refere-se ao Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, falando sobre a lei da pena de morte. E esse tipo de pena, em que alguém era condenado a ser crucificado, é uma pena terrível. E a lei é clara ao dizer: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos para o texto, Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, o que nos diz a lei do Senhor? Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Você percebe através dessa descrição o que aconteceu com o homem mais abençoado de toda a história? E Cristo não é somente o homem mais abençoado de toda a história. Cristo é a própria bênção em definição. E na cruz, Cristo, que é a própria bênção em maldição, ou em definição, foi tornado em maldição por causa do seu pecado. O texto é muito claro. Ele deve ser tirado e sepultado no mesmo dia, para que a terra não seja contaminada, porque maldito é aquele que morreu pendurado no madeiro. Em outras palavras, o que esses versos estão dizendo: maldito foi Cristo no madeiro. Maldito foi Cristo no madeiro. Maldito para que você fosse abençoado, para que você e eu recebêssemos a bênção de Abraão. Cristo foi amaldiçoado. Isso mesmo, a bênção de Abraão foi dada aos crentes por meio da maldição de Cristo. A bênção de Abraão foi dada a nós porque Cristo morreu e assumiu a nossa maldição na cruz. E aí, por meio de Cristo, essa bênção prometida a Abraão é estendida aos eleitos de Deus, gentes de toda a terra. Gênesis capítulo 12, verso 3, o Senhor dá a promessa a Abraão e diz que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão.
O que não está ali é que para que todas as nações da terra fossem abençoadas, tendo eleitos de Deus em todos os lugares da terra, sendo abençoados pela bênção de Abraão, que o seu principal descendente precisaria ser amaldiçoado, que Cristo precisaria sofrer a maldição para que nós recebêssemos a bênção. No Éden, todas as gentes da terra foram amaldiçoadas por causa da queda dos nossos pais. E em Cristo, gente de toda a terra recebem a bênção prometida a Abraão. Aqui nós podemos voltar àquele conceito de o mal se tornou em bem, lá no texto de Gênesis capítulo 50, verso 20, quando José encontra os seus irmãos e diz a eles: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Na verdade, o sofrimento de José, aquilo ali tudo, para preservar Israel, apontava para essa redenção maior que nós temos em Cristo. Nós mesmos crucificamos o nosso Salvador. Foram representantes nossos, foram representantes da nossa raça, que prenderam, condenaram injustamente, crucificaram, mataram o nosso Salvador. Mas, se pudéssemos ouvir essas palavras de José na boca de Jesus, seria assim: dessa forma vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para que vocês possam ver a salvação que vocês veem agora, para que vocês possam experimentar a salvação. A cruz de Cristo é ao mesmo tempo o lugar onde a maldição de Deus é lançada e onde a maldição é retirada. Onde a maldição da lei, por causa do pecado, é lançada sobre o seu Filho, Jesus Cristo, e ao mesmo tempo onde ela é removida de nós, removida de sobre nós. Quando a nossa injustiça e as nossas transgressões foram lançadas sobre Cristo na cruz, a sua justiça e a sua retidão foram imputados a nós, pecadores. E esta é a maravilha da salvação, que um justo sofreu como se fosse injusto e transgressor, para que injustos e transgressores pudessem ter os privilégios de um justo. E se você espera do Evangelho apenas bênçãos, prosperidade e coisas para essa vida, você está perdendo simplesmente o melhor da vida. O fato de que injusto transgressor, não merecedor de herdar as promessas dos céus, é feito justo, reto perante Deus e recebido pelo Senhor, como se nunca houvesse praticado o pecado. A bênção de Abraão, a qual que é mencionada aqui por Paulo, é a bênção de nós sermos feitos filhos da promessa, quando nós éramos, na verdade, inimigos de Deus. Os sofrimentos da cruz de Cristo foram por causa da nossa inimizade com Deus, e porque Deus, nos seus eternos propósitos e por sua livre vontade, decidiu salvar-nos para a sua glória. Então o seu filho teve que ser moído na cruz, teve que sofrer as maldições da lei, para que nós pudéssemos receber a bênção do Senhor. Sim, o verso 13 é claro a dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Se essa verdade não quebranta o seu coração, não há nada mais que possa quebrantar. Porque essa é a maior notícia que nós poderíamos receber. A boa nova do Evangelho.
de que um justo tenha se feito maldição, para que um injusto possa ser feito bênção, possa ser abençoado, ser resgatado da maldição da lei. Para que nós nos tornássemos herdeiros de Cristo, de Deus, filhos de Deus e herdeiros da promessa, recebendo o Espírito Santo como selo, como diz o final do verso 14, o Espírito prometido. Cristo se tornou maldição. Sim, o mal que os homens fizeram contra Cristo é ao mesmo tempo a boa notícia de salvação para nós. A cruz, o lugar de maldição, retirou-se sobre nós toda a maldição do pecado. Com isso, irmãos, o que esses versos de Paulo aos Gálatas faz é nos fazer um chamado urgente a voltarmos para as verdades essenciais do Evangelho. E eu quero fazer 5 chamados a vocês. Em primeiro lugar, nós somos chamados a confiarmos unicamente em Cristo e em sua obra. Nós temos que voltar para o Pai como filho pródigo, dizendo: Senhor, Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, porque sou pecador, confiando apenas no amor do Pai. Recebe-me. Nós não podemos confiar em nada mais além de Cristo. Nós devemos confiar unicamente em Cristo e na sua obra. O segundo chamado é que nós somos chamados a confiar na obra completa de Cristo e não apenas em parte dela. É exatamente isso que Paulo corrige nos crentes gálatas, porque eles começaram pela fé e queriam andar pelas obras da lei. Começaram no Espírito e depois queriam se aperfeiçoar pelas obras da carne. Confiaram parcialmente na obra de Cristo. Nós somos chamados a confiar plenamente na obra completa de Cristo. Isso requer de nós uma confiança contínua, plena, todos os dias e pela vida toda. Não há nenhum momento da nossa vida em que nós podemos abandonar esse crer e pensar que nós, tendo abandonado esse crer, ainda podemos, por nossos méritos ou por nossos atos, alcançar algum favor de Deus. Confiemos na obra completa de Cristo, não apenas em parte dela. Terceiro chamado, nós somos chamados a abandonarmos qualquer tentativa de nos justificarmos por meio das obras da lei, porque isso só traz maldição sobre nós e não bênção. Todos aqueles que tentam justificar-se pelas obras da lei são malditos, como nos diz o verso 10: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas para as praticar. Assim, nós somos chamados a abandonarmos qualquer confiança e qualquer justificativa, qualquer tentativa de justificação fora da pessoa e da obra de Cristo. O quarto chamado é que nós somos chamados a viver pela fé, que nos traz a verdadeira liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade está em crer em Cristo e não em seguir ritos e métodos e qualquer outra coisa que nós possamos acreditar que possa nos trazer liberdade, mas simplesmente confiar em Cristo. Fé em Cristo é que de fato nos traz verdadeira liberdade. A verdade vos libertará. Cristo é a verdade que nos liberta. Por último, nós somos chamados a desfrutar do Espírito Santo da promessa, que nos assegura a nossa plena filiação com Deus. O Espírito Santo é nos dado para nos garantir que nós de fato somos filhos de Deus, filhos da promessa. Voltando à parábola do filho pródigo, o primeiro filho, o filho pródigo, é na verdade a figura do injusto, do ímpio, transgressor, que tendo afastado-se de Deus, abandonado o Senhor,
é chamado eficazmente por Deus, e ele então toma consciência da sua indignidade, e ele diz: eu nem sou digno de ser chamado filho mais. Mas olha só a mentalidade deste jovem. Ainda que na sua mente ele diga: eu nem sou digno de ser chamado filho, o que ele faz logo depois de dizer isso? O que ele faz logo depois de dizer: eu nem sou digno de ser chamado filho? Ele corre em direção ao Pai. A verdadeira fé, a confiança em Deus nos faz assim, ao mesmo tempo reconhecer que somos indignos, que nem somos dignos de ser filhos de Deus, mas o impulso da graça nos faz voltar para o Pai, em direção ao Pai, olhando para Cristo e confiando nele para a nossa redenção. Mesmo que saibamos e tenhamos consciência de que não somos dignos, nós voltamos porque sabemos que encontramos graça e perdão na casa do Pai. Esta é a verdadeira obediência da fé. Por outro lado, o filho justo, o filho mais velho, ele questiona o fato de ter todo o merecimento para receber benefícios do Pai, e tendo convivido com o Pai, não aproveitou desses benefícios. É claro que ele ouviu do próprio Pai: está tudo aí à sua disposição, esteve sempre ao seu dispor, você que não quis desfrutar. Mas exatamente porque ele funcionava na base do merecimento. Certamente o texto a parábola dos dois filhos estão se referindo a dois eleitos, mas dois que se comportam de modo diferente em relação à graça. Um que compreendeu plenamente a sua indignidade e que é amado pelo Pai, e que tem direito a toda a herança, todos os benefícios, toda a promessa é dele, toda a herança é dele, mas que ele foi indigno, ele fugiu da presença do Pai, ele é injusto, mas ele confia e ele volta confiado na graça do Pai. O segundo também é filho, o segundo também tem direito à mesma herança, mas ele ainda estava procurando ser recebido e aceito como filho, e receber os benefícios e participar das promessas por merecimento. Esse é um grande erro. Se você é crente e está procurando viver assim, desfrutar das bênçãos da salvação por merecimento, você está perdendo de desfrutar da presença do Pai e da graça do Senhor, das bênçãos do Senhor, porque você não compreendeu corretamente o que é a graça. Você ainda está funcionando na base do merecimento. Nós precisamos lembrar que todos nós, na verdade, somos merecedores da maldição da lei, mas que Cristo nos fez filhos. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos filhos da promessa, e por isso, mesmo sem merecer, recebemos a bênção da salvação. Fomos resgatados da maldição da lei, fomos resgatados para sermos eternamente salvos na presença de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que nós nunca venhamos a confiar em nós mesmos, para que nós nunca venhamos ter qualquer tipo de autoconfiança ou de autossegurança, mas que toda a nossa confiança e segurança estejam fundamentados em Cristo e em Cristo somente. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conduza na obediência da fé. Vamos orar? Ó Deus.